Uma mãe explica à sua filha. Nájela, uma menina de 11 anos, muito esperta, frequentava a quinta série, na escola católica Sagrado Coração da sua cidade. Era sexta-feira, um dia especial. Nesse dia, no último horário, era quase festivo, porque em vez de uma aula formal, havia uma palestra de formação geral. Todos os alunos da escola corriam para o pavilhão central onde havia um galpão muito ventilado, a fim de pegar os melhores assentos para logo que assistissem à palestra que encerrava o ciclo semanal, seguirem o rumo para as suas casas, pensando já no fim de semana. Naquele dia, como sempre, a mãe de Nájela foi buscá-la na escola. Estranhou de a menina estar muito pensativa. De fato, da casa para a escola ela não falou muito. E aí, filha? Como foi o dia na escola? Tudo certo? Tudo certo, mamãe. A mãe não insistiu, uma vez que estava muito atarefada, pois, justamente naquele fim de semana toda a família iria viajar para um acampamento à beira de um açude da região. Eles iriam pescar, cozinhar, fazer piqueniques, tudo junto, além dormir nas barracas, andar a cavalo, etc. As crianças amavam esses passeios, porém, uma das condições era que todas as tarefas escolares estivessem feitas. Por isso, todos os preparativos deveriam ser feitos naquela tarde. Logo depois do almoço, em vez de tirarem aquele cochilo da tarde, foram fazer os últimos preparativos para o passeio de fim de semana. Nájela sentou-se em sua mesinha de estudos e abriu os cadernos. Ela deveria escrever um texto sobre o assunto abordado na palestra daquela sexta-feira, porém, estava encontrando dificuldades. Sempre fazia as suas tarefas de casa sozinha. Porém, naquele dia ela estava preocupada, apreensiva, confusa, por causa das ideias e dos assuntos abordados na palestra que teve por tema o fascismo e o neofascismo. Não estava segura do assunto. Pareceu-lhe muito complicado. Foi até a cozinha, sua mãe estava preparando as bolinhas de carne que iriam levar para o piquenique da manhã de sábado. Mãe, você pode me ajudar a fazer a redação da palestra? Agora não, estou ocupada. Pega ajuda pro seu irmão. Mas ele saiu para comprar os refrigerantes. Ah, então se vira. Hoje tá todo mundo ocupado. Faz uma pesquisa aí. A internet caiu. Não sei quando vai voltar, porque um poste caiu na entrada da avenida. E eu não sei nada sobre fascismo. No que ele se baseia? Quem o criou? Preciso entender tudo isso para poder fazer a redação. Ok, faz o seguinte. Pega meu celular e grava o que eu vou dizer. Vou te explicar enquanto termino essas bolinhas. Depois ainda tem que arrumar as malas e você vai me dar uma mão, combinado? Combinado. Nájela correu para pegar o caderno e o celular da mãe, em seguida sentou-se na mesa da cozinha. E foi gravando e anotando no caderno enquanto sua mãe, que era historiadora, ia falando. Sabe, querida, muito antes de você, ou mesmo de eu e seu pai termos nascido lá pela década de 1920, a Itália, um país da Europa, passou por tempos difíceis. O país estava em ruínas, com desemprego, pobreza e muita revolta. As pessoas estavam desesperadas, e é nesses momentos que surgem aqueles que prometem soluções fáceis, mas que, na verdade, buscam apenas o poder. Foi então que apareceu Benito Mussolini, com uma ideia chamada fascismo. O fascismo é uma forma de governo autoritário, onde um líder forte controla tudo. Mussolini dizia que o povo italiano era especial e que a Itália precisava recuperar sua grandeza, mas isso só seria possível se todos seguissem um único caminho, sem questionamentos. Ele afirmava que o país precisava de unidade e força, e que ele era a pessoa certa para liderar essa missão. Essa ideologia se baseava no controle absoluto do governo sobre a vida de todos, onde as liberdades individuais não tinham importância, e quem pensasse diferente deveria ser silenciado. Mas isso era uma grande mentira, querida. Mussolini e os fascistas usavam essa retórica para enganar o povo. Diziam que a democracia, onde as pessoas têm voz, era fraca e confusa. Mas, na verdade, o que Mussolini queria era poder absoluto, sem que ninguém pudesse contestá-lo. Uma das maiores mentiras do fascismo era a promessa de ordem e prosperidade. Mussolini prometia trazer empregos, acabar com o caos, construir estradas, escolas e fortalecer o país. Ele dizia que se todos seguissem suas ordens, a Itália se tornaria um império poderoso, como nos tempos antigos. Ele também afirmava que os italianos eram superiores e que, para crescer, o país precisava conquistar terras e eliminar inimigos. Para manter essas mentiras, ele precisava controlar a informação. Usou jornais, rádios e escolas para espalhar sua propaganda, dizendo que os problemas da Itália eram culpa de inimigos internos, como comunistas, socialistas e judeus, e que apenas ele poderia salvar o país. Ele também usava o medo,
criando grupos de homens armados que atacavam qualquer um que se opusesse ao regime. Esses grupos, conhecidos como Camisas Negras, espalhavam violência e silenciavam opositores. Jornalistas, professores e políticos que discordavam do fascismo eram perseguidos, presos, torturados e até mortos. O medo se espalhou pela Itália. Mas tudo isso servia para esconder uma verdade. O fascismo só funciona quando as pessoas estão com medo e desinformadas. Mussolini usava a violência e a censura para se manter no poder, eliminando qualquer oposição. Muitos acreditavam que ele estava fazendo o melhor pelo país, mas o fascismo se alimenta de mentiras e medo. O fascismo também se baseia na ideia de que o governo deve estar acima de tudo, e o líder deve ser venerado como alguém infalível. Mas o que aconteceu na Itália, querida, foi que essa concentração de poder nas mãos de uma única pessoa levou o país ao desastre. Mussolini arrastou a Itália para guerras, aliando-se a Hitler na Alemanha, acreditando que juntos poderiam expandir seus territórios e criar impérios. Isso, porém, custou caro ao povo. A Segunda Guerra trouxe destruição, fome e miséria. A Itália precisou de muitos anos para se recuperar. O fascismo trouxe apenas sofrimento. A lição que fica é que líderes que prometem soluções fáceis para problemas complexos e incentivam o ódio contra os outros trazem dor. É importante valorizar a democracia, onde cada um tem uma voz, e jamais permitir que alguém tenha poder absoluto. Quando o povo italiano percebeu que havia sido enganado, que as promessas de Mussolini eram vazias e que o fascismo trouxe apenas sofrimento, já era tarde demais. Em 1943, Mussolini foi derrubado, mas o estrago estava feito. A Itália foi devastada pela guerra e muitas vidas se perderam. No fim, ele tentou fugir, mas foi capturado e executado. Olhar para o passado nos ensina que liberdade, respeito e tolerância são fundamentais para uma sociedade saudável. O fascismo mostrou que, quando as pessoas abrem mão de sua liberdade em troca de promessas de segurança ou grandeza, o preço a pagar é muito alto. Nunca devemos esquecer isso para que erros como esse não se repitam. A lição que devemos tirar, minha querida, é desconfiar de líderes que dizem ter todas as respostas e prometem soluções fáceis para problemas complexos. O fascismo se aproveita do medo e da ignorância, cria inimigos falsos e usa o ódio para dividir e controlar. Por isso, precisamos valorizar a democracia, onde todos têm voz e a liberdade de pensar e falar é protegida. No fascismo, essas garantias desaparecem, pois os direitos não são assegurados a todos igualmente. Nunca podemos esquecer o que aconteceu na Itália e em outros lugares do mundo. A liberdade é preciosa, e as mentiras do fascismo nos mostram o que pode acontecer quando abrimos mão dela. O poder deve sempre estar nas mãos do povo, e não de um único homem. Uau! Espere, há algo ainda mais importante. Lembre-se, o fascismo é uma ideologia complexa, criada por um ditador cruel. Embora tenha sido derrotada no passado por ameaçar a liberdade individual, tentativas de reviver esse regime ainda ocorrem hoje. Movimentos que seguem os mesmos princípios desse governo antigo são chamados de neo, que significa novo. O neofascismo, portanto, é uma versão moderna do fascismo, tentando restaurar os mesmos valores e práticas de uma ideologia que já foi rejeitada no passado. Por isso, fique alerta. Então hoje é internet, fake news, mentiras? Infelizmente é sim, querida. Preste atenção, espertinha. Agora vá fazer a redação e depois volte para me ajudar. Ok, mamãe, tá bom. Depois disso, Nájila saiu, toda feliz. Escreveu rapidinho a redação, em seguida foi e ajudou a sua mãe a fazer as malas e a empacotar as coisas. Todos colaboraram e, antes do pôr do sol, já estavam a caminho do acampamento, para viver aquele fim de semana que foi memorável. Todos se divertiram muito, pescaram, nadaram, andaram a cavalo, viram o céu mais estrelado do que nunca. Enfim, recarregaram as baterias. Além disso, conheceram novos amigos. Um casal que estava acampando próximo a eles com filhos da mesma idade, Nájila pôde fazer um novo amiguinho. E assim terminou mais um fim de semana da família Bento. Tchau. Até mais. Se gostou do nosso vídeo, curta por favor. E nos ajude também, se inscrevendo no nosso canal. Obrigado a todos. Compartilhem com seus amigos. E que Deus os abençoe.